Tá bom, Roberto, tá bom? 2 presentes para... Ah, muito obrigado. Nossa. Eu vou pensar um pouquinho. Já é um bom sinal. Depois o deputado... Falar comigo Foi o deputado mineiro. Boa noite a todos. Estamos reabrindo os trabalhos da ANE, começando em 2020, no meu modo de ver, do mais alto nível possível, intelectualmente falando. É uma alegria muito grande receber o Oleg aqui hoje. Eu ia dizer, eu estava pensando em dizer um dos 3 grandes tradutores brasileiros do russo, diretamente do russo. Mas ele não é um dos 3 grandes, ele é um dos 3 tradutores brasileiros diretamente do russo. O Oleg faz companhia a Rubens Figueiredo e Paulo Bezerra. Então, e aqui hoje vocês estão vendo as obras traduzidas pelo Oleg, 2 de Dostoiévski e uma de Leon Tolstói, e são trabalhos excepcionais e estão aqui em exibição exatamente para ilustrar a palestra do Oleg de hoje. E hoje nós vamos ouvir um dos grandes, eu posso dizer isso porque eles são 3, então, e ele é grande mesmo. Eu posso atestar porque eu conheço a obra do Oleg, a obra de tradutor do Oleg. Então o Oleg vai nos falar agora e fique à vontade, Oleg. Depois, quem quiser conversar com você, conversa lá no foyer. O Oleg vai estar à disposição participando da confraternização em torno do lançamento do livro do Gilmar e também da palestra que você vai nos dar a honra de realizar agora. Muito obrigado a todos. Tem a palavra Oleg Almeida. Boa noite. Boa noite. Queridas amigas, queridos amigos, nosso amigo Fábio, ele me apresentou, eu acho, exaustivamente. A única coisa que posso dizer antes de tudo a meu respeito, que moro no Brasil há 15 anos, desde 2005, trabalho nessa área da tradução profissionalmente, também mais ou menos de 2005 para cá. Lancei 4 livros autorais, todos de poesia, e traduzi mais ou menos 30 livros do russo e menor grau do francês para o português. Então agora, a minha palestra propriamente dita. Quem é o tradutor? Aquela pessoa feita a caneta, nos dias de hoje ao laptop, cujo trabalho consiste em transpor, frase por frase, ideia por ideia, os mais diversos textos de um idioma para o outro. Brilhante linguista que se empenha em decifrar os mistérios das épocas remotas e dos países longínquos, levando-os ao conhecimento do curioso público, o escritor frustrado que se contenta em popularizar os livros de outrem, por lhe faltarem sorte ou coragem na promoção dos seus. Artesão das palavras que preza pela qualidade formal de suas versões longa e pacientemente lapidadas, a ponto de subestimar a profundeza espiritual dos originais vertidos, o provedor da aproximação cultural entre os povos, que muitas vezes nada tem em comum, além da literatura traduzida e dessa maneira compartilhada. Não sou adepto de nenhuma dessas opiniões, sejam corretas ou não. Para mim, o tradutor é, antes de tudo, um bom professor, incumbido de ensinar aos autores estrangeiros uma língua bem diferente da que deu asas à criatividade deles. Há professores que, por algum motivo, tomaram conta de uma só turma escolar,
Assim foi o poeta russo Nikolai Gnevich, que dedicou a vida inteira à tradução da grandiosa Ilíada de Homero. Há mestres que criaram toda uma pleiade de discípulos talentosos. Este seria o caso de Tadeusz Bojalenski, cujo labor incansável brindou os leitores poloneses com a chamada Biblioteca de Boi, composta de quase 100 tomos traduzidos do francês. O mesmo se refere aos virtuais alunos. A quem estude aplicado e obediente, tais são as obras de Gustave Flaubert e de seu amigo Ivan Turgenev, facilmente lidas e interpretadas em qualquer parte do mundo, e quem se mostre cheio de rebeldia. Os colegas que já tentaram traduzir, digamos, Guimarães Rosa, com seus abundantes neologismos herméticos até para os conterrâneos dele, não lhe permitiriam mentir acerca das dificuldades técnicas desse tipo de tradução. Aliás, poderia citar as minhas próprias experiências com os autores que traduzo dia após dia. Fyodor Dostoiévski é um aluno problemático. Seu estilo me tira a volta e meia do sério. Parece que o escritor não atenta absolutamente para o lado estético de seus livros, escrevendo tudo quanto lhe passa pela cabeça, sem se importar com o conforto de quem for lê-los. Será que não daria para trabalhar um pouco mais a forma? Venho travar uma conversa imaginária com ele, desde que o conteúdo é tão exímio assim. Sabe, diminuir o tamanho das frases, evitar essas frequentes repetições e, sobretudo, essas contradições que deixam o leitor, por mais que se habitue à sua escrita de queixo no chão, abrir mão das palavras que constam nos dicionários, mas nunca se empregam na vida cotidiana. Não daria, não. Escrevo do jeito que quiser. Responde Dostoiévski, cáustico como sempre foi. Que o leitor use a cuca, senão que vá tomar banho. Leon Tolstói é, pelo contrário, um aluno exemplar. Sua narração não é áspera nem contraditória, seu pensamento se desdobra lenta, mas logicamente, de modo que a maioria dos leitores o capta e assimila sem o menor esforço. Acabo por elogiá-lo. Está tudo certo, Sr. Conde. Parabéns pelos seus textos bem fáceis e agradáveis de traduzir. É muita gentileza sua, responde Tolstói em francês, como falava em vida com seus próximos. Não sei se mereço isso, no fim das contas, só procuro fazer que me entendam. Se fosse possível medir o desempenho desses corifeus russos com uma banal escala numérica, ganhariam ambos a nota 10. Dostoiévski pela complexidade linguística e Tolstói pela transparência clássica de seus escritos. E por aí vai, sendo inúmeros os obstáculos que todo e qualquer tradutor literário tem de superar em seu trabalho rotineiro, as dúvidas que o cercam, as opções e divergências que o desesperam. Em resumo, a figura do tradutor é tão humilde e ao mesmo tempo sublime quanto a do educador. Seu nome vem impresso em letras miúdas, seus honorários nem se comparam aos de uma estrela literária, porém o mérito e a glória de sua profissão revelam-se incontestáveis. Igual ao pedagogo entusiasmado com o sucesso dos antigos pupilos que cresceram e apareceram, eu me sinto todo orgulhoso de ter ensinado Baudelaire e Pushkin a falar português. E este é o maior estímulo para cumprir em vigor o meu ofício modesto e nobilíssimo. Após esta parte empírica, gostaria de comentar um pouco, de maneira mais concreta, sobre os principais princípios tradutórios aos quais me atenho em geral e sobre algumas das minhas traduções literárias em particular. Muitas das pessoas aqui presentes sabem
que nasci e me formei como personalidade na extinta União Soviética e que sou, portanto, um produto legítimo do sistema soviético de ensino médio e superior. Havia duas escolas de tradução literária naquele país, ambas constituídas na década de 1920, quando o regime comunista ainda abria um espaço relativamente largo a toda espécie de experiências científicas e manifestações artísticas. Depois parou de abrir. Uma dessas escolas, a da tradução técnica ou tecnologicamente precisa, era bem rigorosa, digamos cartesiana, em tratar tanto o conteúdo quanto a forma das obras traduzidas de todos os idiomas imagináveis para o russo. A outra, a da tradução criativa, lidava com os dois componentes, a forma e o conteúdo, com uma liberdade maior, alegando que não se traduziam as palavras e frases exatas do autor, mas antes as ideias dele e as imagens criadas pela sua inspiração, que se preferia repensar e depois recriar sua obra num idioma diferente, a reproduzi-la de modo fiel e idôneo, maldosamente taxado de servil. Mais tarde, pelo fim dos anos 1930, a escola criativa ganhou um amplo reconhecimento oficial, foi amparada e promovida pelas autoridades culturais, enquanto sua rival, a escola tecnicamente precisa, ficou posta em segundo plano, se não reprimida por elas. Basta dizer que um dos principais expoentes dessa escola vencida, o filósofo Gustav Speth, que sabia 15 idiomas além do materno, acabou sendo acusado de espionagem e alta traição, sem nenhuma prova séria desses crimes, preso e fuzilado, para ver que a luta política, mesmo numa área tão distante do comunismo, do capitalismo e de todos os outros ismos que a gente conhece, era então extremamente acirrada e não raro levava ao desfecho trágico. Eu mesmo descobri essas duas escolas de tradução bem cedo, quando só começava a estudar letras e sonhava daquela maneira ingênua e inerente a muitos jovens com uma possível carreira tradutora. Os métodos da predominante escola criativa me foram ensinados na faculdade. Quanto aos da escola tecnicamente precisa, vista como ultrapassada, arcaica, digna de algum museu por ali, tirei-os dos livros antigos que lia na época. Fiquei encantado, sem exagero algum, com essa tradução tecnicamente precisa, sobretudo em prosa, já que em poesia a metodologia criativa se impõe e prevalece naturalmente, seja no Brasil, na Rússia ou em qualquer outro ambiente linguístico, e logo passei a utilizar seus preceitos nas primeiras traduções estudantis que fazia, inclusive para exibir minha pretensa erudição e desafiar meus professores. Não falo agora daqueles problemas que arrumei no período de aprendizagem, mas foram bem numerosos. Muitos anos depois, quando me mudei para o Brasil, para cá, e me dediquei profissionalmente à tradução literária, continuei traduzindo dessa maneira já testada, e assim, pouco a pouco, entrei em contato com as obras de Dostoiévski e de Tolstói. Gostaria de frisar outra vez que se trata apenas de obras prosaicas, romances e contos, porquanto a tradução tecnicamente precisa, viável e, a meu ver, desejável em prosa, pode resultar numa catástrofe literária em poesia. Ou seja, não dá para traduzir poesia de modo tecnicamente preciso. É necessário repensar, refazer, recriar a poesia num idioma diferente.
E esse ponto de vista ele se impõe naturalmente por si só. Pois então, como seria a tradução tecnicamente precisa de cujos princípios lancei mão para enfrentar, por exemplo, Crime e Castigo de Dostoiévski ou Ana Karenina de Tolstói? São muito simples: a fidelidade e a autenticidade. Cheguei a pormenorizá-los, aliás, no pequeno artigo intitulado Catequese Tradutória, e disponível em formato eletrônico na internet. Cada vez que me vejo encarregado de um novo trabalho, faço questão de recapitular aqui com meus botões alguns desses princípios. Agora vou citar meu próprio artigo. Trate o autor traduzido com todo respeito. Mesmo se discordar cabalmente dele, não modifique, nem adapte de modo algum o que ele escreveu, permitindo que os leitores o julguem como lhes aprouver. Não interprete. Atribuir suas próprias convicções políticas e preferências estéticas ao autor traduzido, seja ele quem for, e máxime se não viver mais neste mundo, é um pecado dos grandes. Não complique, nem descomplique o que estiver traduzindo. Siga os passos do autor, um por um, abstendo-se de inventar os floreios verbais que não constarem do seu texto e de clarear as passagens obscuras que dele constarem. Seja exato. Caso o autor traduzido ficar gaguejando, imite zelosamente os gaguejos dele. Caso se engasgue, tussa de igual maneira. Caso diga algum disparate, repita-o fazendo de conta que o acata em gênero, número e grau. Tomemos apenas um exemplo simples para ilustrar a diferença entre as duas traduções antagônicas, a tecnicamente precisa e a criativa, e demonstrar quão complicado pode ser, vez por outra, este meu trabalho. Que, na verdade, poderia citar vários exemplos, mas não seria mais uma palestra, seria uma enciclopédia. Então, vejamos apenas uma frase transcrita de um livro famoso. Um livro que é conhecido no mundo inteiro, pelo mundo agora. Provavelmente, a paciente convalescerá de novo, só que depois novamente adoecerá de novo e finalmente morrerá. Quem é o autor dessa frase comprida, pleonástica e meio difícil de ler? Dostoiévski em pessoa, cujas obras contêm uma profusão de frases do mesmo feitio. De acordo com sua biografia, era um homem muito infeliz, que se viu durante a vida toda perseguido pelos credores e agiotas, pressionado pelos editores inescrupulosos, tendo de entregar manuscritos para ontem e de resgatar os pertences de sua família, inclusive as roupas de baixo, e penhorava volta e meia a fim de suprir as necessidades básicas dela. Percebe-se a olho nu que seus romances mais aclamados foram compostos às pressas, literalmente ao correr da pena, com pouca ou às vezes nenhuma lapidação estilística, e Dostoiévski não gostava de termos breves, como depressa ou rápido, trocando-os a miúde por apressadamente e até mesmo apressadinhamente. E não se limitava a chamar um dos seus personagens de calvo, mas insistia em adjetivá-lo de calvo e careca. Dostoiévski, ele nunca escreve calvo.
E nos romances Humilhados e Ofendidos, os demônios, sempre se repete a mesma fórmula, calvo e careca. Fulano era um sujeito de uns 45, ou quem sabe talvez de uns 46 anos, gordo, pançudo e barrigudo, calvo e careca. Esse é o original. Então, por que fazia isso? Porque era pago por Lauda, e bastante mal pago. Chegava a ganhar 4 vezes menos do que seu colega Turgenev. Precisando maximizar a extensão física dos textos que redigia, no intuito de aumentar seus honorários. Eu entendo isso perfeitamente bem, porque isso também, como tradutor, eu sou pago por Lauda. Isso dá para entender. Desse modo, se eu fosse um tradutor criativo, sentiria o tempo todo uma forte tentação de interpretar, ou melhor, de reescrever os livros de Dostoiévski naquele bonito e correto português de Machado de Assis que nós todos apreciamos tanto. Neste caso específico, produziria uma frase mais leve e mais fluida. É provável que a paciente venha a convalescer, porém, mais tarde adoecerá de novo e acabará morrendo, ou algo do mesmo gênero. Repito ambas as frases para... No original é assim: provavelmente a paciente convalescerá de novo, só que depois, novamente, adoecerá de novo e finalmente morrerá. É original. O tradutor criativo, ele colocaria mais ou menos assim: é provável que a paciente venha a convalescer, porém mais tarde adoecerá de novo e acabará morrendo. O sentido literal do original russo seria preservado na íntegra, sim, contudo não seria mais Dostoiévski. A aspereza inimitável de seu estilo truncado, caótico, enervado e enervante haveria de desaparecer na versão portuguesa, e os leitores lusófonos dessa versão criativa ficariam ludibriados. Mas, afinal de contas, quem sou eu para substituir a escrita de Dostoiévski pela minha própria escrita e ainda por cima abusar da confiança de seus leitores? Uma porção de dificuldades técnicas surge também quando se trata de traduzir as obras de Tolstói. Lá o problema decorre daquela constante influência da língua francesa, usada pelo escritor russo com plena desenvoltura em sua vida cotidiana, que transparece nos romances Guerra e Paz e Anna Karenina, além de vários textos menores. Ao analisar o original de Anna Karenina, compreendi que traduzir esse livro significaria estabelecer algum tipo de equilíbrio razoável entre os 3 idiomas patentes ou subentendidos nele: o russo convencional do século XIX, o francês culto, falado pela elite do Império Russo, e o português castiço, por um lado mais ou menos próximo do contexto histórico em que o romance de Tolstói foi concebido, mas, por outro lado, nem tão próximo assim, para não espantar o futuro leitor brasileiro. Se não levasse tais fatores em consideração, como traduziria, digamos, esta frase? Calada, enternecida, Kitty olhava para Varenka com seus grandes olhos abertos, já que ninguém olha, nem sequer poderia olhar de olhos fechados. Estranha para qualquer leitor russófono ou lusófono, ela pode ser explicada com a hipótese, um tanto temerária, mas plausível, de que antes de escrevê-la em russo, o autor tenha pensado:
silencieuse, attendrie, que te regarder barrincar les yeux consulaires. O que não apenas seria normal em francês, mas obviamente traria consigo uma imagem bela e persuasiva. O conhecimento acadêmico da língua francesa, com que tenho lidado, embora em menor grau aqui no Brasil, é muito importante para decifrar as charadas desse tipo. E aqui eu quero também explicar um pouco que Tolstói, como um conde, representante da maior elite russa da época, ele não falava russo na vida cotidiana, ele falava russo com seus criados, com os camponeses da sua fazenda, com o pessoal simples. Agora, no seu meio cotidiano, com sua família, com seus irmãos, com outros fidalgos da época com quem ele se comunicava, ele falava francês. E também eu posso ilustrar assim, que no romance Anna Karenina, lá aparece um personagem cômico, que veio ao interior, passar alguns dias na fazenda, quer ver o campo, ver a roça, caçar um pouco com seus amigos, e ele acha que sabe falar russo. Ele tenta usar aquelas frases populares, vamos botar o fulano no chinelo e tal. Ao mesmo tempo, que quando eles com espingardas vão caçar lá na floresta próxima a essa fazenda, o que acontece é que alguns mujiques, ou seja, alguns camponeses russos, ficam sentados, tomando vodka, almoçando, e gritam: ô senhorzinho, vem tomar um calicezinho aqui conosco, com a gente. E o conhecedor da língua russa e da vida popular, ele se vira para o fazendeiro e pergunta: o que ele diz? Ou seja, ele não entende o russo coloquial, o russo falado. Ele acha que entende, mas não entende. E em qualquer circunstância complicada, ele automaticamente passa para o francês. Por quê? Porque ele não fala russo. Isso transparece em todo o texto de Anna Karenina. É um romance onde a influência da língua francesa é muito forte. Muito forte. E sem falar no outro famoso romance, que é Guerra e Paz, onde, não sei lá, um quinto do texto é escrito direto em francês. Ou seja, você não traduza, você não pode simplesmente traduzir direto do russo, você passa do russo para o francês, depois volta do francês para o russo. É um original muito e muito complexo, linguisticamente falando. Resumindo, enfim, o que acabei de dizer, posso declarar que meu trabalho não presume nenhuma prática iconoclasta, nem tende a colocar a visão brasileira da literatura clássica russa, consolidada há muito tempo, de cabeça para baixo. Ou seja, Tolstói é Tolstói, Dostoiévski é Dostoiévski, que ficam em seu devido lugar. Nisso eu não mudo nada. Quando alguém se põe a estudar uma língua qualquer depois de adulto, pode conseguir uma fluência impressionante em usar essa língua, mas quase seguramente vai usá-la pelo resto da vida com aquele acento chato e falso que, segundo essa de Queiroz, denuncia logo o estrangeiro. É claro que meus Tolstói e Dostoiévski falam português com certo sotaque russo, mas faço de tudo para que esse jeito de falar não interfira nem um pouco na adequada compreensão de suas obras. Minha tarefa consiste, pois, em encontrar a aurea medioritas,
a qual se refere o poeta romano Horácio, em fazer conforme um velho provérbio russo, com que os lobos sejam saciados e as ovelhas poupadas, ou seja, que o lobo comeu, mas a ovelha continua viva. Reconciliar as coisas irreconciliáveis. E harmonizar dois mundos tão dessemelhantes no sentido cultural, quanto são no sentido físico um coqueiro e uma bétula. E se pelo menos alguns leitores das minhas traduções conseguirem transitar com naturalidade entre esses dois mundos e entender que, apesar das suas inúmeras diferenças, são ambos igualmente humanos, o mundo lusófono e o mundo rusófono, a minha tarefa profissional será cumprida. Obrigado. Muito obrigado, Oleg. Muito importante para nós hoje termos um tradutor da dimensão do Oleg. O Oleg faz para nós, leitores lusófonos, um trabalho importantíssimo, que é nos dar acesso a uma das grandes literaturas da humanidade. Essa literatura está no corte da grande literatura italiana, da grande literatura francesa, inglesa, o alemão, o espanhol, tudo certo. Então, aliás, isso está na formação do professor Antônio Cândido, um dos princípios que nós devemos sempre ter consciência. As grandes literaturas são outras. A nossa ainda vai chegar lá. Certamente vai chegar. Não sabemos quando, mas vai. E o Oleg é um desses tradutores, um desses brasileiros, eu posso dizer, porque o Oleg é um brasileiro, um desses brasileiros, ao lado de Paulo Bezerra e Rubens Figueiredo, que nos dão acesso a essas maravilhas da literatura mundial, né? Principalmente desses dois autores em que ele se especializou. Ele tem essa peculiaridade, se já desenvolveu ao longo desses 15 anos aqui entre nós, um grande amor por nossa terra, né? E isso é traduzido também pela relação conjugal. Está aqui, a Valquíria está aqui, e o Oleg, quando chegou ao Brasil há 15 anos, era Oleg Andreyev. E o Oleg, ao se unir à Valquíria, passou a se chamar Oleg Almeida. Ele adotou o nome de sua mulher, assim como ela adotou o nome Andreyev. Então, isso é uma manifestação muito bonita, no meu modo de ver, não só de amor à sua própria companheira, mas também de amor à nossa pátria, ao Brasil que o acolheu e o acolhe e será a sua pátria, acredito que sem volta, imagino que sim, e torço para isso, porque esse trabalho é excepcional, esse trabalho que é feito por ele aqui no Brasil. Antes de nós nos dirigirmos ao foyer da ANE para confraternizar com o Gilmar, o Oleg vai responder ao longo de 5 ou 10 minutos a perguntas que algum de vocês possa ter para que a gente ilustre um pouco mais a palestra dele. Caso isso não aconteça aqui agora, o Oleg estará conosco aqui pela próxima hora, no nosso foyer, o coquetel aí em homenagem a você. Eu já lhe antecipo esse certificado que registra a alegria da sua presença aqui entre nós. E esses livros, essas belezas que estão aqui expostas, isso aqui foi doação do Oleg à biblioteca da ANE, portanto não há possibilidade de gracinhas, não, esse é meu, não tem. Isso aqui é da ANE, todos os 3 exemplares. Mas olha, por favor, presta atenção. Isso aqui é da ANE. Obrigado, Oleg. Alguém quer fazer alguma pergunta ao Oleg? O Oleg, pelo jeito, é um grande seguidor do Paulo Ronay, que foi, acho que foi pai dos tradutores estrangeiros aqui, né? E eu queria perguntar a ele, se ele sentir dificuldade, constrangido para responder, eu queria perguntar pela qualidade das traduções dos livros, desses autores todos, que nós temos aqui, até hoje, Dostoiévski, Tolstói, Turgenev. Certo. São de boa qualidade, são dentro desses parâmetros. Então, sem citar nomes, primeiro Paulo Ronay. Se não houvesse Paulo Ronay,
eu acho que eu também não existiria como tradutor. Ou seja, eu tenho boas raízes, eu tenho bons precursores. E isso é inegável. Agora, quanto às outras traduções, uma questão complicada, uma questão que daria uma boa monografia fácil. Então, o que eu posso dizer? Antigamente, a literatura russa se traduzia para o português por interposição de outros idiomas. Geralmente francês. Geralmente francês, em menor grau inglês e espanhol. Em menor grau. Começaram a traduzir os autores russos do russo diretamente uns 20, 25, 30 anos atrás. E o primeiro foi Boris Schneiderman, que é o fundador da Escola da Língua e Literatura Russa na USP, já infelizmente finado hoje em dia. Boris Schneiderman. Isso. E acontece o seguinte, que as traduções antigas eu não posso levar em consideração porque são traduções de outras traduções. Embora haja alguns exemplos muito bem sucedidos, como por exemplo O Idiota de Dostoiévski, que traduziu um grande escritor, eu acho, brasileiro, José Geraldo Vieira, que ele traduziu do francês nos anos 40. Eu li essa tradução de cabo a rabo, literalmente conferindo com o original russo. Apesar de ser uma tradução indireta, feita do francês e não do russo, é uma tradução excelente. É uma tradução que reproduz aquela tensão psicológica de Dostoiévski, coisas muito sutis, coisas muito profundas. E eu acho que José Geraldo Vieira, como um bom escritor que ele mesmo era, ele conseguiu pegar o espírito de Dostoiévski. Quanto às traduções mais modernas, feitas diretamente do russo, infelizmente, eu não estou em condição de comentar a respeito, porque eu nunca leio as traduções dos meus concorrentes diretos, para não me submeter, em hipótese alguma, nem que seja casualmente, por mero acaso, para não me submeter a nenhuma influência deles. A única coisa, algumas traduções que eu li, que eu tenho certo contato, posso dizer que são traduções mais românticas. As minhas são naturalistas. E eu faço questão de dizer sempre que as minhas traduções com essa exatidão técnica, que são mais realistas e naturalistas. Agora, a tradução romântica, ela tem todo o direito de existir, porque quem faz o veredicto final a respeito de uma tradução é o leitor. O leitor gosta, então, que Deus ajude, digamos assim. Obrigado. Flávio Couto, por favor. Oi, eu gastei muitos anos fazendo tradução, quando eu não podia trabalhar como professor aqui no Brasil. E você citou rapidamente, na década de 20, o esforço que foi feito lá, e eu cito aqui o Choklovsky, que conta essa história, como o Gorky montou o Instituto de Tradutores para que os melhores textos da literatura universal fossem feitos aos milhões para as crianças das escolas russas, né? O que foi um território de esforço, né? Eu traduzi, por exemplo, o Perfume do Patrick System, que vendeu mais de 1 milhão de exemplares, e eu ganhei ao todo $220 pela tradução do livro inteiro. Tá? E não vale a pena trabalhar nisso aqui no Brasil. E parece que não mudou muito a situação, né? Mas a minha pergunta é outra. Eu acho que se eu entendi direito, me corrija se eu estiver errado,
você contrapôs a tradução técnica, quase que da sua preferência, a tradução, vamos dizer, criativa, poética, e realmente, inclusive, eu acho que aí, no setor da literatura, da poesia russa, nós temos uma tradução de gente que não conhecia bem russo e que traduziu e que deixou muita coisa fora, né? A pergunta que eu tenho é se é possível superar essa contraposição, em que a grande tradução ela tem que ser ao mesmo tempo tecnicamente precisa e ser recreativa no texto em outra língua. Obrigado, Flávio. Depois da resposta do Oleg à indagação do Flávio Couto, nós vamos ter mais uma indagação aqui da plateia, que vai vir do nosso conselheiro Padre Aleixo. E depois nós vamos confraternizar, então, em torno do lançamento do livro de nosso companheiro Gilmar Duarte. Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Gostei. Posso dizer assim que em matéria de finanças, em matéria de pagamento, a situação não mudou muito, não. Realmente, a tradução é uma coisa difícil de ser feita, uma coisa ingrata. Posso dizer isso porque eu trabalhei com tradução técnica, com tradução oral, com tradução simultânea, com toda espécie de tradução. Tudo é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, não dá para enriquecer por conta das traduções. Quanto a essa oposição, não sei se é oposição mesmo, se pode se tratar de alguma luta, de algum conflito entre a tradução criativa e a tradução tecnicamente precisa, eu penso assim com base em minhas próprias experiências. Quando você traduz poesia, a tradução tecnicamente precisa, ela fica do lado de fora. Não dá, simplesmente não dá reconciliar de modo satisfatório o conteúdo e a forma, porque a língua russa, para começar, não tem sinalefa como tem a língua portuguesa. A contagem das sílabas é bem diferente. A estrutura gramatical, a estrutura léxica é bem diferente. Ou seja, até o próprio som do idioma, quando você fala português e quando você fala russo, que no meu caso parece que até a voz um pouco muda. E quando você fala russo, você fala português. Traduzir pouca poesia, que quem traduziu muita poesia aqui nesta sala é Anderson Braga Horta, que é um grande tradutor de poesia. Do russo também? Não. Espanhol, mas se quisesse traduzir do russo, que eu ajudaria, a gente faria um trabalho conjunto. Do espanhol, do francês, um pouco do inglês, um pouco do alemão, que tem várias investidas nesse campo. Eu acho que, em se tratando de tradução poética, o jeito é recriar mesmo. O jeito é recriar, mas, na medida do possível, o quanto é possível, sem grandes adaptações, para que o leitor sinta o tempo todo que ele não está no Brasil, ele está na Rússia. Ou seja, algumas palavras específicas, algumas locuções idiomáticas, algum ritmo incomum, eu diria, alguma coisa singular, alguma coisa diferente, para que o leitor se sinta um pouquinho um leitor russo. Não sou leitor brasileiro, mas também leitor russo. Agora, em prosa, quanto ao romance, eu acho, pelo menos para mim, eu faço essa escolha, eu vou insistir nela. A tradução tecnicamente precisa
é uma questão de honestidade, eu diria, questão de honestidade, questão de tratar o leitor de um modo, ou digamos, de um modo aberto. Dizer assim: leitor, aqui está Dostoiévski. Acham que ele era grande estilista. Não é bem assim. Ele tinha seus problemas estilísticos, tinha suas contradições, tinha erros lógicos. Em cada página você acha alguma coisa. Por isso, o leitor russo, ele sente isso a cada página. Ele lê e diz: puxa vida, que é isso? Eu me lembro como eu fui obrigado a ler Crime e Castigo na escola no ensino médio. E eu estava na nona série. Na nona série, com 16 anos, eu tive de ler Crime e Castigo. Eu não entendi nada, primeiro, não entendi nada. Eu não gostei cabalmente desse romance. Não achei uma leitura muito complicada, uma leitura traumática, eu diria. E quando eu reli esse romance com 25 anos, eu vi que era uma obra-prima. Obra-prima com todos os defeitos, com todos os detalhes estranhos, com todos os detalhes esquisitos, mas era obra-prima. E que se fosse aquele estilo liso, reto, convencional, como muitos escritores escrevem e vão escrever, não seria Crime e Castigo. Que você lê, e quando eu já com 40 anos, eu comecei a traduzir Crime e Castigo aqui no Brasil. Fiquei hesitando se eu traduzo, se eu desisto. Mas depois eu pensei assim: olha, o leitor russófono, ele sofre quando ele lê Crime e Castigo, ele sofre, às vezes fisicamente. Então, pela lógica da literatura, da estética, que o leitor brasileiro venha a sofrer também. Pensei assim, por isso que eu traduzi. Eu não tirei nada, não acrescentei nada, não expliquei nada. Ou seja, está escrito desse jeito, jeito estranho na própria língua russa. Então, a minha tradução, ela soa, na medida do possível, estranhamente em português. Ou seja, Dostoiévski escreve desse jeito, às vezes feio, às vezes estranho, às vezes sem lógica, às vezes com demasiada lógica, que a gente nem chega a entender logo. Então, tudo isso tem que aparecer na minha tradução. Eu penso assim, é uma questão de honestidade com os leitores. Mais ou menos assim, embora seja um tema muito amplo, que eu poderia ficar citando aqui dezenas de frases que estão na minha cabeça e tentar explicar essa minha abordagem, mas o nosso tempo é limitado, naturalmente, então. Mas, mais ou menos, em traços gerais, é isso que eu queria dizer. Obrigado. Inicialmente, felicitações pela excelente exposição. 2 pontos. Há um provérbio em italiano: tradutore, traditore. Algum possível comentário sobre essa frase, talvez injusta, tá? Mas é um alerta para quem lê com cuidado. Uma outra questão é a seguinte: as línguas, gramaticalmente, têm umas mais recursos, mais amplidão, mais diversidade, outras não. Por exemplo, você pode ler essa frase: a serpente era astuta entre os animais. Em hebraico, não há o superlativo que nós temos em muitas línguas. A ideia é astustíssima, ou a mais astuta. Isso aparece também
quando você vai encontrar a frase num túmulo lá no Egito de uma mulher e estava escrito: faleceu ao dar à luz seu filho primogênito. Então nós associamos a ideia de primogênito àquele que teve 2, 3 filhos. Primogênito significa o primeiro gerado, quer tenha havido um segundo, quer não tenha. Então, a solução que muitos usam é colocar uma nota ao pé da página, explicando as diferenças, né, as limitações dos idiomas e entrando um pouquinho no sentido para que o leitor possa tirar melhor proveito do seu trabalho. Obrigado. Certo. Muito obrigado também pela sua pergunta, muito sábia, aliás, muito interessante. Quanto ao provérbio italiano, é uma coisa muito conhecida na nossa área. O tradutor, ele sempre trai. Mas ele trai por necessidade, porque às vezes, os idiomas são tão diferentes que simplesmente não dá para traduzir com um grau satisfatório de exatidão. Ou seja, a gente lança mão de vários recursos disponíveis, por exemplo, em português, para traduzir do russo, até do francês, embora o francês seja uma língua muito mais próxima, muito mais parecida com o português. Mas, como eu já falei, o negócio é achar aquela áurea mediocritas, média de ouro, para alimentar os lobos e ao mesmo tempo não matar as ovelhas. Ou seja, tentar inventar alguma coisa plausível, alguma coisa que se enquadre nos esquemas de ambos os idiomas, no meu caso do russo e do português. E eu concordo plenamente com isso. As notas de rodapé são muito importantes. Às vezes acontece que o tradutor criativo, como eu digo, ele ignora a realidade do outro país, do outro idioma, e adapta à realidade brasileira, o que existe no Brasil e tal. Mas não podemos perder de vista nem por um minuto que Dostoiévski não é Machado de Assis. E Tolstói não é essa de Queiroz. E os dois viveram e trabalharam num ambiente linguístico e sociocultural muito diferente. Eu não vejo, quando eu comparo o contexto histórico do Brasil do século XIX com o contexto histórico da Rússia do século XIX, eu não vejo tantas semelhanças. Tem coisa semelhante, escravidão, por exemplo. Só que aqui eram escravos negros, era outro sistema, e lá quem era escravizado não eram os africanos, e era a sua própria população, eram os camponeses. Mas o sistema era o mesmo. A crueldade, a injustiça, a barbárie eram exatamente iguais. Agora, no nível da ideologia, no nível do pensamento, da cultura, da ciência, são coisas bem diferentes. Não tem como comparar várias coisas que escreve, por exemplo, Tolstói. Isso fica mais perto da Europa, da França, da Inglaterra, que do Brasil. E eu tenho que levar essa diferença ao conhecimento e, na medida do possível, ao reconhecimento do leitor brasileiro. Notas de rodapé, só um exemplo. Nos textos russos do século XIX, você encontra volta e meia a palavra lapti. Ou talvez alguém saiba, se ninguém sabia, eu explico. O lapti é tipo de uma espécie de sandália
feita de entrecasca de árvores. Ou seja, tiravam casca de árvore e trançavam uma espécie de sandália. O tradutor criativo, ele sente essa tentação de cortar a palavra lápis fora e de escrever alpercatas, por exemplo. Alpercatas, sandálias, alguma coisa assim. Mas não é exatamente a mesma coisa. O lápis do camponês russo, ninguém vai falar que o fulano come com alpercata, ou que come com sabor, por exemplo, em francês. Porque são coisas diferentes que podem parecer fisicamente, mas não envolvem esse contexto cultural, esse contexto psicológico, mental, que se associa aos lápis russos. E a minha visão é essa. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Oleg, por você ter aceito o nosso convite. Foi uma alegria, uma honra, um grande prazer intelectual tê-lo aqui hoje, sem dúvida nenhuma, num momento difícil para a cultura brasileira, né? É pouco notório, né? Como infelizmente até se viu ontem, né? Como dentro da principal repartição oficial, né? Paga por nós, aquele discurso deplorável da principal autoridade cultural brasileira. Então, nós aqui, privadamente, continuamos fazendo o nosso ativismo cultural. E esse ativismo cultural é mantido, na medida de todas as nossas possibilidades, no mais alto nível possível. E você, certamente, com a apresentação de hoje, contribuiu para isso. Muito obrigado, a presença de todos. Nós vamos agora confraternizar em torno do Gilmar, que já deve estar lá fora e está lançando o seu livro. A Elvira, a mãe, a Fernanda, vai ter Deputado.